Bom dia a todos. Novamente estou no ar nesta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Dia muito especial. Estou me preparando para ir fazer uma viagem até Brasília, a visitar meu filho Luca e a família lá, né? A Deise, a Vitória e a Manuela. Há uns dias para lá, né? Mas sempre aproveitando para fazer mais um vídeo, colocar no ar no Apocalipse. Então vamos em frente aqui. Diz assim: a extensão do reino do anticristo. Então essa extensão, eu botei um título aqui assim dizendo: a palavra sinéduque, uma parte representa o todo e o todo representa uma parte. Então vamos entender, né? Isso. Vamos lendo aqui, vamos entendendo. Então, ó, foi-lhe permitido fazer guerra ao santo e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça, e se alguém leva ao cativeiro, em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, o capítulo 7, o versículo até o versículo 10. A pergunta que surge muitas vezes é: o anticristo terá poder sobre toda tribo, língua ou nação? Ou todos os que habitam sobre a terra e habitam sobre a terra irão adorá-lo? A resposta geralmente é enfatizada, mas isso depende do significado da palavra todos. Se significa todos no sentido mais abrangente, que inclui todos os habitantes no mundo conhecido hoje, podemos afirmar que ele não terá esse poder. Mas se considerarmos o significado de todos, o que Deus tem em mente, os 10 reinos que compõem o Império Romano, podemos dizer que todos significa todos num sentido mais restrito, tanto quanto a abrangência de um decreto. Estes promenores das escrituras provam que o anticristo não governará a América e outros países, nem será um ditador mundial, como os estudiosos modernos das profecias costumam ensinar. A palavra todo em Apocalipse 13 é simplesmente parte de uma figura de linguagem chamada sinéduque, em que uma parte representa o todo e todo representa uma parte. É usada com frequência nas escrituras como nos seguintes exemplos. Vamos aqui, tem 9 exemplos. Então vamos no primeiro exemplo aqui, que diz assim: eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo do céu.
todo o que há na terra expirará. Gênesis 6, no capítulo 17, o versículo. Se tomarmos literalmente essa declaração, como alguém fazem com Apocalipse 13. Noé e sua família e todos os animais na arca teriam sido mortos, pois eles também estavam debaixo do céu e na terra, mas ainda assim eles não morreram. O exemplo número 2. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher. Isso se refere aos habitantes de Jericó, na ocasião em que o muro caiu. Mas tudo aqui deve ser entendido em sentido restrito, porque Rabi e sua família foram poupados. Josué 6, o capítulo 21 até o versículo 25. Agora, exemplo número 3. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor. Segundo Samuel 6, o capítulo e 5, o versículo e o versículo 15. Ainda assim, não foi todo Israel que fez isso, pois muitos não sabiam tocar instrumento, e muitos eram jovens demais, e muitos ainda nem sequer estavam reunidos nesse lugar. Exemplo de número 4. Joabe ficou ali fora de seu país 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões de Edom. 1 Reis 11, o capítulo, e 10, o versículo até o versículo 16. Todo Israel refere-se a uma parte do exército de Israel. Agora, exemplo número 5. Vendo, pois, a todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, prove agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, no tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá. Sobre eles reinou Roboão. 1 Reis 12, o capítulo 16, o versículo até o versículo 19. Aqui todo Israel significa apenas parte de Israel, que se rebelou contra Roboão. Veja também em 1 Crônicas 10, 6. Segundo a Crônicas 10, o capítulo 1, o versículo e o próximo versículo 3 e o próximo 16. Capítulo 11, versículo 16, versículo 17. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 13, versículo 15. Capítulo 16, versículo 6. Tudo isso segundo a crônica, né? Esdras agora. Capítulo 10, 5. Ezequiel 21, 4. Ezequiel, né? 21, 4. Agora é o exemplo de número 6. É dito de Nabucodonosor que Deus o fez governador sobre todos os homens, mas a antiga Babilônia governou apenas parte da terra. Daniel 2, 37 a 38 versículos. Daniel 4, capítulo 1. E o próximo versículo 11, e outro versículo 12 e o próximo 20. Ela nunca reinou sobre a Grécia, nem sobre Roma e muitos outros países da época. Em Daniel 2:39, disse que a Grécia exerceria domínio sobre toda a terra, mas a Grécia nunca reinou sobre a Itália, nem sobre a
Espanha e muitos outros países da época. Daniel 7:23 declara que Roma iria reinar sobre toda a terra, mas sabemos que isso não incluiu muitas tribos, nem mesmo a Europa e a Ásia, que mais tarde invadiram o Império Romano. Nenhum desses reinos governou os povos da América do Norte e do Sul, ou a maior parte da Ásia e da África, e ainda o norte da Europa, nem parte alguma da Austrália, tampouco as muitas ilhas espalhadas pelos mares, porque todos nessas passagens simplesmente significa todos os povos governados por esses reinos. Agora, exemplo do número 7. Em Mateus 3, o capítulo 5 e 6, os versículos. Lemos: ia ter com ele, João, em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao rio Jordão, e eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Sabemos, porém, que os fariseus, os saduceus e gente de todos esses lugares não foram batizados por João. Muitas mulheres, criança doente e outras pessoas de todas as classes nunca viram João, muito menos foram batizados por ele no Rio Jordão. Agora, a oitava, que é a 8, né? O exemplo aqui. Oitavo exemplo. Então, Lucas 2, o capítulo 1 a 3, os versículos. Falando sobre o nascimento de Jesus também aqui, né? Somos informados de que César Augusto emitiu um decreto para que todo mundo se alistasse, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Todos nós sabemos que nenhuma lei promulgada por um imperador romano afetava muitos países fora do império. Por isso, todos aqui devem ser entendidos apenas em conexão com o antigo Império Romano, sobre o governo de Júlio César. Agora o exemplo de número 9, o nono. Romanos 1:8. Paulo declara em todo o mundo anunciada a vossa fé. Sabemos, porém, que ele está dizendo apenas que a igreja local em Roma era conhecida por muitos em várias partes do Império Romano. Multidões foram fora de Roma e até mesmo muita gente do Império jamais ouviram falar da fé cristã, muito menos da igreja local em Roma. O mesmo se aplica a Colossenses 1:23, onde lemos que o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu. Em Romanos 10:18, onde se diz que ele foi pregado por toda a terra e até os confins do mundo. Ora, o evangelho ainda não foi levado a todas as nações. Por isso, sabemos que o mundo inteiro não foi evangelizado nos dias de Paulo. Agora a 10ª, explicação, 10. Atos 11:28. Somos informados de que uma fome em todo o mundo que teve lugar na época de Cláudio César, mas essa fome ou seca não atingiu todas as partes do Império Romano, muito menos todos os continentes e ilhas do mundo. Veja bem, meu tempo sempre vai embora rapidamente.
é considerado um todo, como a palavra sinédrico, né? Que é uma parte, sempre é em parte, mas, vê, 9 partes eu falei aí como consideravam todo, mas era toda aquela cidade, todo aquilo, mas era uma parte, sempre em parte. Isso é a explicação dessa mensagem sobre o reino do anticristo, que ele não vai atingir todas as partes. E o evangelho nunca vai ser pregado, nunca vai ser marca do anticristo nessas pessoas que estão tão distantes, e muito menos nós aqui no Brasil também, né? Mas é considerado aqui sobre os 10 reinos, mais que vão ser atingidos. Então, que fica para nós essas palavras nesse dia, que nós podemos guardar no nosso coração e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos e até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém e amém.